do hino de Maria. Então, a alegria que se renova sempre quando a nossa Luzia vem, consegue vencer os seus múltiplos afazeres, destinando uma segunda-feira para nós. Então, vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações para que ela se sinta em casa. Queridos, boa noite. Alegria é minha. Sempre muito bom vir aqui. Eu fico até querendo vir fora do meu dia. Mas, enfim. Como o tema é livre, a gente fica assim à vontade para escolher sobre o que vai falar. Eu costumo escolher alguma coisa que eu esteja lidando, que eu esteja convivendo no dia a dia, de uma forma mais presente, tanto nas pessoas com quem eu converso, como com os familiares, como comigo mesmo, como na casa espírita. Então, nós estamos hoje muito envolvidos e muito impactados pela questão da insatisfação. O companheiro ali já, quase que eu mando ele vai falando, porque era aquilo mesmo, mas, enfim, descansar um pouquinho, uma voz, a outra. A insatisfação se expressa de diferentes maneiras, mas a mais comum é a reclamação. E a reclamação, ela nos visita todos os dias. Então, as pessoas da família com quem nós convivemos têm reclamações a fazer. Reclamações sobre a sua vida como um todo e reclamações de nós mesmos. Então, tem sempre alguma coisa que não está como a pessoa gostaria que estivesse, tem sempre alguma coisa que ela reivindica, que lhe seja oferecida ou apresentada de uma forma diferente, e a gente tem que estar convivendo, ouvindo isso de alguma forma, não é? A insatisfação nos chega através das mídias sociais, que é hoje um fator que traz bastante complexidade ao nosso equilíbrio emocional, à nossa saúde psíquica. Kardec fez uma pergunta para os espíritos se a civilização não parece, de repente, mais um mal do que um bem. E muita gente tem essa fantasia, não é, de vida natural, né, de ir para o meio do mato, de ter uma vida simples, isso é qualidade de vida. E os espíritos falam para ele que a civilização em si mesma não é má nem ruim, a civilização é neutra. Os progressos da ciência são neutros. O que é que vai dar qualidade boa ou ruim é o uso que a gente vai fazer, né? Então, pelas mídias sociais, todos os dias, nós recebemos uma enxurrada de gente reclamando de alguma coisa ou repassando reclamações que já lhe foram repassadas e chamando a sua atenção para que você tome conhecimento daquelas reclamações e continue repassando as reclamações. Quer dizer, é corrente do mal, né? Eu leio, aquilo me perturba e eu ainda internalizo uma cobrança íntima de repassar. Não, eu preciso repassar, porque todos precisam estar reclamando dessa coisa. Então, a reclamação surge em família, a reclamação surge nas mídias sociais, a reclamação surge no ambiente de trabalho, no trabalho profissional,
todo mundo está sempre reclamando. No tempo que eu trabalhava no posto, ali na Praça Seca, eu tinha um colega que fazia contagem regressiva para a aposentadoria. Fez. Aí um dia a moça do departamento pessoal deu a ele a notícia: "Ih, doutor, o senhor está trabalhando? Já fazem 2 dias que a sua aposentadoria saiu." Na mesma hora ele catou carimbo, caneta, tudo isso, foi embora. A gente que estava lá teve que atender as pacientes dele, não é? E ele saiu extasiado para viver aquela aposentadoria, né? 25 anos de reclamação. Todos os diretores eram equivocados, o sistema é equivocado, as pessoas são equivocadas, enfermeiras, atendentes, pacientes, tudo errado. Aí tudo bem, ele saiu, porta fora, naquela felicidade. Daqui a pouco ele voltou para nos visitar. E começou com aquela conversa: "Ali era a minha mesa." Cadê fulano? Lá a gente fala morreu, né? Mas como? Ele é do meu tempo. Pois é, a gente do seu tempo está morrendo. A gente do seu tempo está morrendo. E aí ele viveu um outro incômodo com o qual ele não tinha pensado, que é o incômodo do ócio excessivo, da ausência de trabalho, da ausência da sensação de utilidade que o trabalho te dá. E aí ele arrumou um trabalho numa cooperativa médica lá em Campo Grande. Lá era bom. Bom para ele ver como ele era feliz e não sabia. E aí ele começou a ir lá para dizer para a gente: "Olha, vocês não sabem como isso aqui é bom. Isso aqui tem material, é limpinho, isso aqui é bom." Então, a gente tem esse reclamador no ambiente de trabalho. A gente tem as pessoas reclamando no trânsito. Não é? O trânsito é um negócio de maluco, um negócio de louco. Não é? Você para num sinal, fica esperando o sinal abrir, alguém atrás de você fica reclamando que você está parado no sinal. Não está vendo que aquele sinal não é para parar, mesmo estando vermelho, é para passar? Não, eu não estou vendo, ele está vermelho, eu tenho que parar. Não é? E a questão da velocidade, das ultrapassagens, e também a questão das pessoas não darem espaço para o erro. Então, assim, quem é que nunca ligou a seta para a esquerda e entrou à direita? Todo mundo fez isso, faz isso, mas alguém faz isso, aí vem aquela cascata de reclamação, de xingação, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo, está perdido no meio da rua, e assim, e quem anda de ônibus reclama do ônibus. Então, a reclamação, ela é a expressão da insatisfação. E é interessante, não é, que a pessoa atravessa uma encarnação, não é, que já é a continuidade de outras encarnações, e muito provavelmente vai dar prosseguimento a esse funcionamento nas reencarnações vindouras, enquanto não descobrir aquilo que estava lá na porta do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, que está na nossa codificação, o sábio da antiguidade já te disse. Aí o Kardec: eu sei que ele disse, mas mesmo assim eu não entendi. Aí o Santo Agostinho fala: então tá bom, vou te dizer como é que eu fazia. Eu fazia assim, todo dia eu analisava o meu dia, enfim, dá lá um passo a passo de autoconhecimento. Por quê?
Porque só através do trabalho de autoconhecimento que a gente vai topar, vai se deparar com o que está realmente nos incomodando. Então, a gente passa vidas e vidas inconsciente do que está em nós, nos causando insatisfação e colocando essa insatisfação nas coisas exteriores. E essa reclamação constante, ela só revela uma coisa: você não está bem. Você não está bem. Você está desequilibrado, você está desajustado, você está com alguma dificuldade, mas como é que eu posso estar bem? Aí começa tudo outra vez. Como é que eu posso estar bem nessa situação? Como é que a pessoa me diz uma coisa dessa? Como é que a pessoa se coloca dessa forma para mim na minha vida? E tudo fora. Enquanto que fora a gente apenas percebe, vive, compartilha o que a gente vive dentro. Então, essa parte do Livro dos Espíritos, ela é muito incisiva, né? O homem poderia mudar as suas más tendências? A Irina é show. Poderia? Claro, porque se você não puder mudar as suas más tendências, você está condenado ao sofrimento. Um sofrimento inútil. Então, é preciso que nós tenhamos esse poder. Nós temos que ter esse poder. Se eu não tiver o poder de me transformar para melhor, nada do que me acontece, nada do que está no repertório das minhas situações reencarnatórias faz o menor sentido. Então, é preciso que eu olhe para dentro e enxergue que eu tenho esse poder, sim. Eu preciso encontrar esse poder dentro de mim. O homem pode mudar as suas más tendências? Pode. Mas aí a gente já vem com aquela choradeira do é difícil. Mas isso é muito difícil. Aí vem uma pessoa, faz uma palestra aqui sobre tolerância, faz uma palestra aqui sobre perdão, faz uma palestra aqui sobre auto-perdão, faz uma palestra aqui sobre trabalho e fica, né? Aqui deve ter o quê? Quantas pessoas cabe aqui? Mais de 100, né? Mais ou menos? Olha só, 250 então. É claro que desses 250, só 3 que fazem isso, né? Não dá. Isso é muito bonito. Mas isso é muito difícil, mas é difícil, mas é difícil. É muito difícil. Isso é só para Chico Xavier para cima. E não sei o quê. Então, assim, vamos pensar, qual seria o objetivo prático da espiritualidade trazer para nós essas lições através da codificação, através da obra de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de todos esses autores, eles virem trazer essas mensagens de coisas que são tão difíceis que não vai adiantar nada eu saber, porque eu não vou conseguir pôr em prática. Então, eu preciso fazer contato com esse poder que está em mim. Adormecido, muitas vezes, pouco utilizado, então ainda pouco competente, mas ele está lá. E o que precisa o homem para mudar as suas más tendências? Pois é vontade. Mas antes da vontade tem outra expressãozinha, assim, que mata pau, né? Insignificantes esforços. Vocês sabem que tem isso lá no Livro dos Espíritos?
Bom, lição de casa, abra o seu livro dos Espíritos, né, e vê lá. Poderia o homem, se quisesse, domar as suas más paixões? Sim, fazendo insignificantes esforços. E por que a gente não faz insignificantes esforços? Porque só a palavra esforço já é difícil. Esforço é difícil, estou fora, né? Mas é insignificante. É insignificante. E aí vem a vontade. Mas então o que falta? Falta a vontade. E essa vontade que nos falta não é a vontade, potência da alma que Leon Denis estuda, não. Essa não falta para ninguém, é herança divina. Todos nós temos vontade enquanto potência da alma. Agora, o que essa vontade está escolhendo? Então, eles poderiam completar. O homem domaria suas más tendências através de insignificantes esforços, se usasse a vontade para a mudança. Mas, geralmente, usa a vontade para reclamar, para tentar fazer com que o outro torne a sua vida melhor, mais confortável, reclamar das situações da reencarnação, que, aliás, a gente sabe que são precisas, que são adequadas às nossas necessidades espirituais. A gente usa a vontade para reclamar. E aí a gente vê que a gente não tem pouca vontade, não. A gente tem uma vontade muito forte, que você passa uma encarnação reclamando, não adianta nada, e nem assim você desiste. Continua reclamando. Então, a vontade está aí. Ela precisa de direção, de canalização. Então, é possível ter uma família que se relacione razoavelmente bem? Me dá o endereço para o... Pegadinha. Vou fazer outra pergunta. É possível você aprender, ter saúde, ser um projeto existencial bem-sucedido, apesar de estar numa família que não se relaciona razoavelmente bem? Agora sim. Porque a sua família vai se relacionar razoavelmente bem se eles quiserem. O mesmo livre-arbítrio que você tem para implicar com todo mundo, o mesmo livre-arbítrio que você tem para ser teimoso, o mesmo livre-arbítrio que você tem para ser rebelde, o mesmo livre-arbítrio que você tem de passar uma encarnação reclamando dos outros em vez de assumir a sua responsabilidade, eles também têm. Então, eles podem passar a reencarnação reclamando de você. Eles podem passar a reencarnação reclamando de mamãe. Eles podem passar a reencarnação reclamando de papai. Eles podem passar a reencarnação dizendo que não são pessoas bem-sucedidas porque não receberam estímulo, porque não receberam apoio, porque não foram encorajados, porque a professora botou um chapéu de burro na cabeça deles, porque o coleguinha chamou ele de gordo, porque o pai não tinha dinheiro para pagar a academia. Enfim, ele pode fazer isso. Diversas vezes a ideia me ocorre, né? Eu não concordo com Deus nessa questão de livre-arbítrio. Mas fica tranquilo, eu não tenho o menor poder de fazer isso. Mas tem umas coisas, a pessoa é tão insistente numa prática adoecida que se eu fosse Deus, eu jogava um raio. Esse não deu certo. Aí as pessoas falam assim para mim: Luzia, esse é Zeus, não é Deus. Esse é Deus. Então,
o espaço de aprendizado que a programação divina estende diante de nós é tão extensa que a gente chama de infinito. Porque a gente não vê onde acaba. O que a gente sabe, porque também está no Evangelho, na codificação, é que uma hora esse limite vai aparecer. Daqui você não passa. Mas, pelo que a gente vê a humanidade praticando, a gente vê que esse limite está muito além daquilo que a gente espera. Então, na sua família, pode ter uma pessoa que não aceita o envelhecimento e vai morrer não aceitando, e vai passar cada dia da sua velhice culpando todo mundo pelo seu reumatismo, pela sua dor de estômago, pela sua dor de cabeça, pela sua inconformação com o mundo de hoje em dia? Pode. E essa pessoa hoje dura muito. Dura. A medicina preventiva está aí, fazendo as pessoas durarem muito, muito. Então, a pessoa começou a ficar desse jeito lá aos 60 anos, quando ela perdeu o poder. Lá com 60 anos, quando ela foi aposentada, quando os filhos saíram de casa, ou estão em casa, mas não estão nem aí para o que ela fala que é certo ou errado, quando a vizinhança toda se mudou a vizinhança, agora são prédios ou as pessoas esquisitas que não falam com ninguém, mudou os costumes, mudou, e ela não acompanhou as mudanças. Não acompanhou por quê? Não teve vontade. Então, porque ela não teve vontade de acompanhar as mudanças, porque ela ficou fixa naquele lugar de achar que a vida tem que evoluir segundo o critério dela, e isso não acontece, ela pode escolher passar 30 anos reclamando da vida, da família, das pessoas, de você, do mundo, da vizinhança. Mamãe, olha só o que eu trouxe para você comer. Não quero. Não gosto. Mamãe, vamos dar uma voltinha. Não posso, estou com dor nas pernas. Quero ver quando você tiver minha idade. Né? Agora, não pense que você está livre de ficar assim, não. Não pense que você está livre de ficar assim. Para você não ficar assim, você vai ter que usar a sua vontade, porque superar essas mudanças, se adaptar às mudanças e até curtir as mudanças, precisa vontade. Você tem, mas ela tem que ser direcionada nessa direção. Eu recebi algum tempo atrás, aí pelo Zap, a história de uma senhora de 80, 90, sei lá, que foi estudar direito, se formou e estava trabalhando. Começou lá essa história com 80 anos. Isso é fácil de fazer? Não é difícil por causa dos neurônios, não é difícil porque o corpo está cansado, não. É difícil porque a vontade não foi usada antes. Para quê? Para criar disciplina, para criar bom ânimo, para criar otimismo. Se você tiver um terreno abandonado, que ninguém cuida, o que vai nascer nesse terreno? Mato, tiririca, não é? Então, para que num terreno vazio você tenha um jardim, uma coisa de beleza, alguém vai ter que aplicar ali o quê? Primeiro, um sonho, uma ideia positiva, um esforço, um trabalho. Chega lá um dia, alguém arrancou a planta. Chega lá outro dia, deu um formigueiro na planta que já estava tão bonitinha. Chega lá um dia, não é? A gente tem uma companheira fazendo esse esforço lá na obra social, Antônio de Aquino, e a gente sabe como é difícil. Quer dizer, eu nem fazia ideia, mas é muito difícil.
Um dia ela estava lá, mexendo nas plantas, lá, revolvendo a terra para mexer as plantas, e uma pessoa chegou para ela e falou assim: olha, não pode roubar a muda da Mané. Eu não estou roubando, estou plantando. Ah, é? Você está plantando? Então me dá uma mudinha. Somos nós, né, essas pérolas, somos nós. Então, assim, para você ter um jardim, você precisa colocar vontade, esperança. Esperança é fundamental. Você olha para aquele terreno abandonado, aquele recanto de praça abandonado, e vê aquilo bonito, florido. Você tem esperança de ver aquilo assim. Aí você vai precisar de vontade para ir atrás dos recursos materiais, do trabalho, suar, fazer, agregar pessoas e resistir aos eventos contrários que vão acontecer em qualquer projeto que você tenha. Qualquer projeto que você tenha de realização, você vai ter que lidar com o contrário e mostrar que você é mais forte do que o contrário. Não é mais forte na queda de braço, mais forte na vontade, mais forte na esperança, mais forte na confiança em Deus. Confiança em Deus é uma possibilidade que, quando desenvolvida, e só precisa de vontade para desenvolver, a criatura se torna imbatível. Agora, se você abandona aquele terreno, vai nascer mato, capim, vai dar rato, enfim. A nossa mente, o nosso espírito, pela sua condição evolutiva, se ele for deixado sem trabalho, sem energia, sem aplicação, quais serão os pensamentos que vão brotar? O mundo está perdido, a vida é uma coisa horrível, as pessoas hoje em dia, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí a pessoa fica saturada de infelicidade. A infelicidade é tanta que ela não aguenta aquela infelicidade para ela. Então ela tem que comunicar aquela infelicidade para todo mundo que chega perto dela. Você, olha, o mundo hoje em dia está muito ruim mesmo, você não acha? Aí o outro, pois é, não é? Porque isso aqui, não sei o que, Aí cria um núcleo que vai promovendo isso. A gente compreende que as pessoas materialistas, que as pessoas que seguem até uma denominação religiosa, mas no fundo funcionam como materialistas, isso acontece com espíritas também, mas aquele que internalizou a doutrina espírita não pode fazer coro a essa fala, não pode, é antidoutrinário. É antidoutrinário. A lei não é de progresso? O Kardec pegou a lei divino-natural, que é única para a felicidade do homem, é a mesma desde sempre, nunca muda, e dividiu didaticamente em adoração, justiça, amor, e progresso. Então, se a lei é de progresso, as coisas não podem estar piorando. As coisas podem estar ficando mais difíceis. E por que as coisas estão ficando mais difíceis? Porque quando as coisas estavam mais fáceis, a gente não resolveu. Então, se você tem uma casa e aí você nota uma manchinha que sugere um vazamento e você ignora, daqui a pouco aquela parede vai estar toda apodrecida. Se você continua ignorando, aquela parede cai, o teto. Então, assim, nós vivemos uma situação de um absurdo, uma contradição, um despropósito de desigualdade social que era para ter sido resolvida lá atrás. Não foi. Então, o que a gente espera? A gente espera não se ocupar dos problemas de ninguém, da sociedade, de quem está em situação difícil, nada disso. Só nos ocuparmos da nossa vida e não queremos ser perturbados. Será que isso é harmônico com a lei divina natural? Né?
Então, ali no Maitá tinha uma favela, né? Aí pegaram aquelas pessoas que moravam ali naquela favela. Por que elas moravam em favela, hein? Elas gostam de morar em favela. As pessoas adoram morar em favela, né? Não, as pessoas moravam em favela porque o país não oferecia condições para elas ficarem nas suas cidades. Ninguém quer sair da sua cidade com uma mão na frente e outra atrás para tentar a vida em outro lugar. Isso só acontece quando as pessoas são obrigadas a isso, né? Então, elas trabalhavam ali na Zona Sul, moravam ali. Aí pegaram, fizeram uma vila lá em Vila Kennedy, pertinho do Maitá. E você vai, sabe, olha que legal, o governo deu uma casa. Eles moravam na favela, o governo deu uma casa. Então, na minha casa, trabalhava uma senhora que foi transferida para a Vila Kennedy, e ela, para estar lá em casa às 7 horas, ela tinha que pegar um ônibus às 3 da madrugada. Porque se ela fosse às 4, já era arriscado não achar lugar no ônibus. E se ela fosse às 5, não parava mais ônibus nenhum. Então, mas enquanto era só a Vila Kennedy, estava bom, né? Poderíamos ter feito outra coisa? Poderíamos ter investido mais em educação, em tecnologia, em tantas coisas aí que são criadas, soluções deslumbrantes, mostrando o quê? Mostrando que, enquanto seres humanos, nós somos capazes de criar soluções. É casa de garrafa PET, é um terreninho desse tamaninho que produz um monte de coisa, porque o cara cria lá uma galinha, do cocô da galinha, ele faz adubo, do adubo ele colhe o milho que ele alimenta o peixe que está na água, enfim, num terreninho desse tamaninho a terra produz, como está lá no Evangelho, 100 por 1.000, por 1 milhão, não é? Então, mas como a gente só resolveu, né, fazer muro no nosso condomínio para a gente ficar bem seguro ali dentro e não se meter com essa confusão, a coisa hoje está mais difícil. Agora não tem mais jeito, né? Será que não tem mais jeito? Apocalipse não. Então, o que a gente está vendo hoje é uma mobilização da sociedade como nunca aconteceu. Tudo se esperava do governo. Agora você tem ONGs, programas, trabalhos que são levados às pessoas que estão nessa situação para dar uma chance, algumas delas, de saírem dessa situação. Né? Batalhar por saneamento básico, por escola, por isso, por aquilo. Então, o que nos falta? Vontade. Agora, o que é mais fácil? Eu reclamar que tem muito assalto ou eu correr atrás de ver como eu posso ajudar, como eu posso apoiar um projeto desse, como eu posso criar uma ideia, como eu posso estar atuante como ser adulto e não como uma criança espiritual que espera que Jesus... Olha só a ideia infantil. As pessoas esperam que Jesus vai voltar e vai mandar todo mundo que é ruim para os quintos, né? Só vão deixar os bonzinhos. E os bonzinhos vão ficar no jardim, comendo fruta, conversando com o leão, passando a mão no leão. É infantil, isso é mentalidade infantil. Então, as questões humanas estão aí ganhando complexidade, como é de se esperar em qualquer escola. Ninguém espere que uma escola fique ensinando sempre a mesma coisa, ou então que o ensino vá na contramão, em vez de ir dando lições cada vez mais difíceis, vá dando lições cada vez mais fáceis. Então, o mundo é nossa escola, ele está nos dando lições cada vez mais difíceis. E nós precisamos ter a vontade canalizada nessa direção. Parar de reclamar.
Parar de reclamar é fundamental. Começar a agradecer. Nós temos alguma coisa para agradecer? Então, se a gente começar assim, como seria a minha vida se não tivesse o Eurípides? Porque a gente pensa que a casa espírita não faz mais do que obrigação de estar ali, para eu ir quando eu quero, quando eu posso, quando eu não estou cansado, quando eu não tenho coisa melhor para fazer. Então, o dirigente da casa espírita, o grupo que dirige a casa espírita, sabe o esforço, o trabalho que dá a manter isso aqui aberto, assim, com a luz acesa, microfone, internet para divulgar a ideia, muito esforço. E nem sempre a gente agradece o suficiente, né? O trabalho aqui da música, né, que cura, que harmoniza. Então, a gente agradece pela música. O atendimento fraterno, eu posso, num dia que eu estou me sentindo muito mal, muito perturbado, vim aqui, Gilberto, eu tenho que falar com você, mas eu já atendi 5, então eu sou o número 6. Não é? E ter um ouvido para te ouvir, te dar um conforto, te estimular. Será que a gente já agradeceu pelo livro? Pelo livro espírita. Então a gente vê os relatos de Chico. O Chico psicografou a obra de Emmanuel. A gente fala isso como se ele tivesse uma hora sem ter o que fazer, né? Pegou lá um lápis e escreveu. Gente, quantos livros? Gilberto deve saber. 400, olha que precisão. 452 livros psicografados. Se você dividir isso por horas de trabalho, com mais as horas de psicografia dos desencarnados, de atendimento fraterno, de filas de pessoas que saíam pela rua fora, e depois ir visitar os necessitados, muita dedicação. Então, por esses livros que hoje nós podemos lançar mão, numa hora de dor, de dificuldade, de dúvida, os livros estão aí. Os livros estão aí. Então, esses livros foram ditados porque a espiritualidade, nós podemos nos ignorar a nós mesmos. Nós podemos achar que nós somos fraquinhos, que nós não damos conta, que isso tudo é muito difícil. Mas se os espíritos também achassem isso, eles não iam se dar o trabalho de ditar livro. Para quê? Vou ditar um livro para aquele pessoal. Fraquinho, não dão conta, não. Melhor deixar assim mesmo, né? Não, eles ditaram os livros porque eles estão vendo a força que há em nós, a força de mudança, a força de transformação, a força para realizar. Então, ontem à noite eu estava procurando uma coisa para ver na televisão, estava meio sem sono, e aí eu vi lá uma pessoa que se dispôs a ensinar balé para menina cega. É um negócio assim impressionante. Por quê? Porque você precisa acreditar que uma menina cega pode aprender balé. E você precisa acreditar, sendo cega, que você pode aprender balé. Então, o balé, a menina é cega, ela ouve e ela sente a mão da professora. Então, aquilo que a professora de balé ensina para uma menina que vê, que faz isso, faz o que eu estou fazendo, e a menina olha e se esforça para reproduzir, a menina cega, ela pega o pezinho e faz o movimento repetidas vezes. E depois tem a apresentação das meninas, assim, aquele grupo, ninguém dá trombada em ninguém, ninguém cai por cima de ninguém, né? E elas dançando o balé. Então, os espíritos amigos olham para nós, Emmanuel olha para nós, André Luiz olha para nós, Joana de Ângeles olha para nós, o Espírito de Verdade olha para nós, ele não vê ninguém fraquinho, incapaz, não, porque senão eles iam cuidar de outra coisa.
eles veem que dentro de nós tem a possibilidade, dentro de nós tem uma possibilidade, e que se através da página certa, da frase certa, eles serão capazes de nos alcançar, nos tocar, nos mobilizar de alguma forma que a gente consiga, nossa, então eu acho que eu consigo, então eu acho que eu vou dar conta, eu acho que eu vou fazer. Mas a minha família não vai entender. E aí já paralisa logo nessa coisa, né? Sua família não vai entender nunca coisa nenhuma. Por quê? Como nós somos egoístas, me desculpem os missionários presentes, mas o resto todo é egoísta, né? Os egoístas, eles vivem com o olho grudado no próprio umbigo. Para desgrudar o olho do umbigo, só muita dor, muita dificuldade, muito questionamento para ele poder desgrudar o olho do umbigo, porque senão ele só olha para o umbigo, né? Então, a sua família, que está olhando para o próprio umbigo, vai ouvir você falar de uma frase que te tocou e vai dizer assim, legal, essa frase é legal, né? Que você vai fazer com isso? Não quer nem saber. Então, a família pode não te apoiar, é bom ler a biografia do Chico, ou então ver o filme, não é, do Chico, que você vê bem que a família dele não entendia nada. A família dele só entendia que tinha uma fila de gente na porta da casa, né? E aquilo era uma confusão. E a família via que tinham pessoas insatisfeitas com o que ele fazia e aquilo estava causando problemas para a família. Então, assim, quando você faz um movimento para a mudança, sua família pode não entender nada. E aí você vai desistir. Quando você faz um movimento para a mudança, as pessoas que convivem com você, na rua, no trabalho, onde você está, podem não entender nada. Podem ficar até aborrecidas com você. E é muito ruim quando alguém fica aborrecido com você, né? Algumas estrelas caem do firmamento. Qual o perigo do dia não amanhecer no dia seguinte? Então, as pessoas ficarem aborrecidas com você, se você não lhes fez nenhum mal, é algo que não tem valor algum. Não deveria ter. Então, por que isso me paralisa? Por que isso me impede? Por que eu me censuro? Por que eu não vou, mas eu quero ir, mas eu não vou? Com medo que as pessoas fiquem zangadas comigo. É o quê? É algo dentro. Você tem que olhar para dentro. Aí, diante disso, muitas pessoas passam a vida falando. As pessoas não me entendem. Bem que eu queria, mas as pessoas não me entendem. Imagina que a pessoa falou, nossa, você agora está fanática. Você está fanática. Blá, 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 blá. Gente, não acontece nada. Absolutamente nada. Das pessoas que não entendem você, não acontece nada. Então, por que tanto sofrimento por uma coisa que não acontece nada? Porque alguma coisa está acontecendo dentro. Alguma coisa está acontecendo dentro. Então, como essa coisa que acontece dentro da gente não acontecia dentro do Chico, ele fez o que tinha que fazer. As pessoas gostando, não gostando, reclamando, querendo que ele saísse da cidade, fazendo ameaça, os outros querendo dar galinha, aquela confusão, né? Que a família não entendendo aquilo e ele continuando a fazer aquilo que ele... Só tinha uma coisa que incomodava ele, né? Engraçado a gente ver isso, né? Mas eu acho que é até uma coisa que nos aproxima do ser humano, né? É a careca. A
careca incomodava o Chico. Isso é muito interessante. Não sei nem se incomodava mesmo, ou se ele fingia que incomodava para a gente, né, se sentir mais próximo. Mas o fato é que as pessoas reclamarem, não reclamarem. É claro que você ouviu uma crítica, principalmente uma crítica injusta, não é? Por exemplo, imagina para o Chico viver uma crítica, uma acusação de desonestidade, não é? De enganar as pessoas para ter benefício. Dói, mas passa. Mas passa. Por quê? Porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Aí vai que ele paralisa lá quando ouviu essa crítica. Vai que ele estaciona lá, não, isso está me dando muito problema, está todo mundo. E isso não vai acontecer com a gente, porque a gente não tem uma mediunidade dessa, né? Então, o nosso trabalho vai ser numa escala bastante menor. Mas hoje, você pode pegar um livro ditado por Emmanuel e ter uma mensagem que vai te buscar lá no fundo do poço onde você está. Você pode ler a obra de André Luiz e começar a arrumar a sua cabeça em relação à vida espiritual. É importante arrumar a cabeça em relação à vida espiritual? Os espíritas, muitos dizem assim, quando eu morrer eu vou para o umbral. A fazer o que lá? Não, eu tenho que ir para o umbral, porque o André Luiz foi para o umbral, então eu tenho que ir para o umbral, né? A gente estudando algum tempo, alguma coisa, e pelo que o próprio André Luiz fala, a gente sabe que todas as imagens, as situações, as impressões que os espíritos têm no mundo espiritual, elas são efeito do pensamento do espírito sobre o fluido cósmico. Então, o André Luiz descreve os ministérios, né? O André Luiz descreve o Parque das Águas. O André Luiz descreve o Aeróbus. Então, lá tem oficina mecânica, tem produção de tijolo, cimento. É isso que é confuso. Às vezes você dá a obra de André Luiz para quem ainda não estudou nada sobre pensamento e fluido, que a pessoa, isso é ficção, né? É pensamento. Então, tem espíritos que já são especialistas em construir com o pensamento e dar àquela construção uma durabilidade. Só pensamento. Então, que umbral é aquele que o André Luiz descreve? Aquele umbral nebuloso, aquele umbral onde era uma névoa constante, onde ele via vultos. Que umbral é aquele? É um umbral que Deus criou para essas pessoas irem? Pensamento. Pensamento. Ele desencarnou materialista. Certo? Certo? O materialista pensa o quê sobre a vida após a morte? Nada. Nada. Então, o pensamento dele produzia nada. Nada. E aí, como foi que ele saiu do nada? Nem demorou muito para se arrepender. Pra caramba. Ele fez uma prece. Tá? Então, por que quando ele fez essa prece, aquela névoa se dissipou e ele pôde ver o Clarencio? Era porque o Clarencio estava ali do lado dele, reza infeliz. Não. Aquilo já estava ali. Ele só precisava desfazer aquela névoa criada pelo seu pensamento. E como é que a gente desfaz uma névoa criada pelo nosso pensamento? Pensando outra coisa. Então, quando ele pensou fazer prece, é um trabalho de pensamento. Quando ele fez um pensamento prece, ele parou de sustentar aquele pensamento névoa e
criou essa situação, essa possibilidade. Dali ele ainda ficou internado, ainda foi operado, ainda passou um tempão fazendo um monte de perguntas, até chegar nas responsabilidades que ele assumiu naquela encarnação. Enfim, não é assim... eu já estou logo querendo ir para um umbral, que é para não ficar esperando grande coisa e chegar lá e não achar. Mas vamos fazer um trabalho de razão aqui. Nessa encarnação, nós merecemos trabalhar e estudar na casa espírita? Merecemos? Merecemos? Tem dúvida? Mereceu. Mereceu. Então, se nessa encarnação você mereceu trabalhar e estudar na casa espírita, por que é que você não vai merecer trabalhar e estudar no mundo espiritual? Por que eles vão pegar uma pessoa que estudou 50 anos aqui, o Gilberto aguentando, né? A pegar essa pessoa que... me aguentando, estudando, né? Tentando encaixar a pessoa numa tarefa, num trabalho, para chegar lá a pessoa ficar 8 anos numa névoa perdida. Não faz sentido. Então, quando nós estudamos sobre morte com Leon Denis, a gente começou a pensar num lugar para a gente ir, um lugar ideal para a gente ir. Não era uma casinha ao lado de Maria de Nazaré, mas era um espaço onde a gente pudesse trabalhar e estudar. Por que não? Aí a gente tem as mensagens dos cooperadores desencarnados, lá do Leon Denis, Elvira, né? Ela acordou, por quê? Porque a maioria de nós fica inconsciente no momento da desencarnação, uma questão de que o cérebro entra em pane, e a gente passou um tempão aprendendo a pensar com o cérebro, demora um pouco a se apoderar do cérebro perispiritual, né? Aí ela, como se acorda de uma anestesia, né? Ela acordou, já estava altiva e cidinha ali, vamos trabalhar. Bom, mas eu acordei agora, não pode dormir mais um pouco? Para quê? Para quê? Dormir mais? Para quê dormir mais? Não precisa. Vamos trabalhar, tanto trabalho para fazer, vai ficar dormindo, né? Então, a gente precisa começar a parar de reclamar. A grande lição, né, eu tirei isso da página Insatisfação e Utopias, de Momentos de Meditação, de Joana de Anjos, né? A gente precisa parar de reclamar, a gente precisa fazer autodescobrimento para saber um pouco mais sobre nós mesmos, quem somos, o que trazemos, quais são as nossas possibilidades. E o Agostinho dá para Kardec um roteiro perfeito. É uma sessão de terapia que ela fala de Agostinho. Então, todos os dias, ele pensava nas coisas que ele tinha feito. Se dessas coisas que ele tinha feito, alguém teria algo a reclamar. Com justiça, é claro, né? Se ele fez todo o bem, quer dizer, aproveitou bem as oportunidades de fazer o bem. Agora, dali para baixo, é um trabalho de terapia perfeito. Ele diz assim: faça-se perguntas, não temas multiplicá-las. Faça-se perguntas, multiplique as perguntas até ter a resposta. Porque está tudo dentro, não está nada fora. Então, a gente fica mal por coisas que estão acontecendo fora. A gente fica triste por coisas que as pessoas, entre aspas, nos fizeram. A gente fica desmotivado por frustrações que o mundo nos coloca. E não faz esse trabalho que Agostinho propôs. E seria o quê? O que em mim responde por esse mal-estar que eu estou sentindo, por essa coisa que a pessoa fez.
isso é fácil de você verificar na prática, porque a pessoa faz uma coisa que ela faz com outras pessoas, porque é do jeito dela, é da natureza dela, quer dizer, é do jeito que ela está, e aquela coisa não tem o mesmo impacto sobre todo mundo. Para uns é uma coisa horrível, um sofrimento horrível, para outros é só uma coisa, nossa, faz isso, né, que desagradável, e para outros não é absolutamente nada. Então, o que em mim responde pelo mal-estar que eu fico quando alguém diz esse tipo de coisa para mim? Quando alguém coloca essa situação para mim? O que em mim responde? Aí eu vou encontrar a minha imaturidade psicológica, a minha criança interior, né, que ainda alimenta aquela fantasia de que todos estão aí para atender aos meus desejos, às minhas vontades, os meus caprichos, as minhas ideias, né? A frustração da criança que ela experimenta na infância é normal, é saudável, é aprendizado. Hoje em dia, a gente está aí vendo os psicólogos falando do problema dos pais se interporem entre a criança e a frustração, que é necessária. É necessário, então, é uma correria para atender às vontades, aos caprichos desses pequenos deuses, né, que se tornam. E na criança não pode ter frustração, a criança não pode ficar infeliz, a criança não pode ficar de cara amarrada, a criança não pode chorar, então tem que dar logo aquilo que ela quer, que é para ela parar de chorar, não é? Então, na infância, isso é até bonitinho. Agora a gente vai ver adultos com esse mesmo funcionamento. Então, assim, a pessoa chega e solicita uma coisa. Isso já aconteceu lá no grupo terapêutico, né? A pessoa chega para mim e diz assim: Luzia, eu quero fazer isso assim, assim, assim. Aí eu falo: não pode. Aí a pessoa sai batendo na porta. Se encontrar alguém no caminho, vai dizer: a Luzia é muito grossa. A Luzia, vai embora. Algumas nunca mais volta, né? O que é isso? Ah, que pessoa horrível. Não, infantilidade. Isso quer dizer que quando eu digo não, eu estou sempre certa? Não, eu posso estar errada. Mas você, na qualidade de adulto, você vai ser capaz de argumentar comigo. Ou então me perguntar: por que não, Luzia? Me pareceu uma boa ideia. Eu vou te dizer para você por que não. E aí você vai argumentar comigo. E pode ser que eu reconheça, realmente dá para fazer. Mas a criança, né, chega na loja de brinquedo, né? Eu quero aquele não pode. Olha esse outro aqui, que bonitinho. E tem uns que saem andando e vai, os adultos, tudo atrás, Sua Majestade. Né? Vem cá, menino, vem cá, o que você vai? Fica lá emburrado, estraga o passeio de todo mundo. Por quê? Porque não tolera frustração. Então, nós temos que lidar com a frustração. A gente dá conta de lidar com a frustração? Dá? Sim. E tem que dar. E tem que dar. E por que é que tem que dar? Porque a frustração vai estar sempre sinalizando um aprendizado que não foi feito. Então, eu me programo para ir a Paquetá. Aí eu vou lá pegar a barca de Paquetá. Aí eu descubro que a barca já saiu e só vai sair outra depois de 4 horas. Você tem que aprender o horário da barca de Paquetá. É só isso. Então tá, o horário é esse, né? Então tá bom, ou eu vou dar uma volta, depois eu volto, ou eu volto outro dia. Então, quanto mais rápido a pessoa consegue elaborar a frustração, mais rápido ela aprende e logo ela está equilibrada, tranquila. Agora, se ela não elabora, sai chutando lata, desiste de ir a Paquetá. Então, Paquetá, eu não, fui lá, cheguei lá, a barca já tinha saído, só tinha outra depois de 4 horas. Está pensando o quê? Que eu tenho o dia todo para ir a Paquetá? Quer dizer, as pessoas que criam lá o roteiro da barca Rio Paquetá não sabem nem que você existe.
Mas a criança se sente o quê? O centro do universo. Ela sente que tudo gira em volta dela. E é preciso muita frustração para você entender que não é isso. Não é isso. Toda frustração ensina alguma coisa. Quem não enfrenta a frustração, quem não aprende com a frustração, não amadurece, fica sonhando com o que Joana chama aqui uma utopia. O que é uma utopia? Uma pessoa que vai me fazer feliz. É uma casa espírita onde eu serei compreendido. É um ambiente de trabalho onde eu serei reconhecido. É um corpo físico que todos irão admirar. Isso tudo é utopia. É criancice espiritual. Então a gente já pode começar. Segura a reclamação. Segura. Vai fazer bem. Está com vontade de reclamar? Segura. E aí, ao mesmo tempo, toma consciência do que você tem para agradecer. Será que você, parado numa fila, tem alguma coisa para agradecer? A Irina sabe tudo, já falei para vocês, né? Você pode ficar de pé. Para terminar, o que me veio à mente é o Super-Homem, aquele cara que fazia o Super-Homem, que ficou tetraplégico, né? Ele se refez psicologicamente de uma forma deslumbrante, né? Escreveu livro, deu entrevistas, e ele dizia que ele só tinha uma inveja, que era quando as pessoas que iam visitá-la levantavam da cadeira e iam embora. E ele não pode levantar e ir embora, né? Jerônimo de Mendonça também dizia isso, né? Eu só queria poder me virar na cama, né? Porque não era possível, ele tinha que ficar sempre de barriga para cima, né? Então, assim, se a gente conseguir sair daqui hoje com essa proposta de treinamento, e isso serve para mim também, tá? Não pensem que eu estou aqui do alto de um pedestal ensinando coisas para vocês. Vamos conter as reclamações e agradecer sempre. Obrigado pelo carinho.